Quero agradecer por você estar aqui. Cada vez que alguém escuta o que eu escrevo, sinto que o meu diário ganha vida. Como se minhas palavras deixassem de ser só minhas e se transformassem em pequenas janelas para o meu mundo. Hoje, o Colégio San Andrés amanheceu diferente. Não sei explicar exatamente o porquê, mas havia algo no ar. Talvez fosse o jeito como o vento movia as árvores do pátio ou o brilho suave do sol atravessando as nuvens. Tudo parecia igual, mas algo me dizia que esse dia traria uma mudança, daquelas que chegam sem aviso, mas ficam na memória para sempre. Acordei antes do despertador. Chico ainda dormia enroscado no tapete ao lado da cama, com o focinho escondido entre as patinhas. Fiquei olhando para ele por um tempo, ouvindo sua respiração tranquila, e pensei em como às vezes eu queria que a vida fosse tão simples quanto o sono de um cachorro. O som da chaleira vindo da cozinha avisava que mamãe já estava acordada. Ela sempre se levanta antes de todos, mesmo nos dias em que o sol ainda está tímido. Coloquei meu uniforme, a saia azul marinho, a camisa branca com o brasão da escola e o moletom cinza que ainda guardava o cheiro de amaciante. Desci as escadas devagar, sentindo o chão frio sob os pés e o aroma de pão torrado. Bom dia, mamã, murmurei, ainda com a voz sonolenta. Ela sorriu, servindo café numa caneca colorida. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Dormi. Só sonhei que estava atrasada para a escola. Ela riu baixinho. Isso é porque você sempre quer estar no controle de tudo, Ximena. Às vezes é bom deixar a vida nos surpreender um pouco. Sentei à mesa, passei geleia de morango na torrada e fiquei olhando o vapor sair do café. Papai ainda se arrumava no andar de cima, e o som distante da TV na sala preenchia o silêncio confortável das manhãs. Hoje vai ser um bom dia, sabia? Disse mamãe, olhando para mim de um jeito que sempre parece ver mais do que eu digo. Por quê? Não sei. Só sinto. Às vezes o universo sussurra antes de falar. Sorri, mas dentro de mim o coração apertou um pouco. Desde que Valéria se mudou, algo em mim ficou quieto. O colégio parecia o mesmo, mas o lugar ao lado da minha carteira continuava vazio. E toda vez que olhava para lá, lembrava das risadas, das confidências e das listas de tarefas que fazíamos juntas antes das provas. Peguei minha mochila, que sempre parece mais pesada do que realmente é, e me despedi. Até mais, mamá. Que seu dia tenha luz, Ximena, respondeu ela, com aquele tom suave que parece um abraço. Saí de casa, e Chico correu atrás de mim até o portão. Ele sempre faz isso, como se quisesse me escoltar até metade do caminho. A rua ainda estava tranquila. As montanhas ao fundo pareciam pintadas com um azul distante, e o cheiro de panqueca vindo da casa dos vizinhos enchia o ar de uma preguiça boa. Enquanto caminhava, pensei em Valeria. Será que ela já fez novos amigos? Será que senti falta das nossas conversas no El Mirador? Tentei afastar a saudade, mas ela é como uma canção que a gente não consegue parar de ouvir. No portão da escola, o guarda sorriu. Buenos dias, senhorita Lopes. Buenos dias, respondi sorrindo de volta. O pátio estava cheio de vozes, risadas e passos apressados. Camila, como sempre, me viu primeiro e acenou com o braço no ar, quase derrubando a mochila. Ximena! Gritou. Corri até ela, e Renata veio logo atrás, segurando seus cadernos contra o peito. Você viu? Perguntou Camila, com os olhos brilhando de curiosidade. Ver o quê? Perguntei. Dizem que hoje vai chegar uma aluna nova, respondeu, como se estivesse anunciando uma notícia de TV. Renata olhou para mim, sorrindo de leve. Espero que ela seja legal. A nova aluna. Essa frase ecoou na minha cabeça enquanto subíamos as escadas até a sala. Eu não sabia por quê, mas meu coração acelerou um pouco. Talvez fosse a lembrança de quando Valéria chegou, no primeiro ano. Ela também era a nova aluna, naquela época. Entramos na sala e o ar estava diferente. O quadro ainda tinha restos de giz da aula anterior,
e o cheiro de marcador novo se misturava com perfume de flores, o da professora Marta, que sempre parecia pronta para um comercial de sabão em pó. Me sentei no meu lugar, aquele perto da janela, de onde consigo ver o pátio e as árvores. A cadeira ao lado continuava vazia. Olhei para ela por um segundo e suspirei. A professora entrou, sorridente. Bom dia, turma. Espero que estejam preparados para um novo começo. Um novo começo. Essas palavras me atravessaram. Quero apresentar a vocês a nova colega, disse ela, e todos os olhares se voltaram para a porta. A garota entrou devagar, segurando um caderno contra o peito. Tinha cabelos castanho escuros e uma expressão curiosa, meio tímida, mas segura. Essa é Isabela Ortiz. Acabou de se mudar para a cidade do México. Espero que a recebam bem. Ela olhou para a turma e sorriu de um jeito leve, quase imperceptível. E então, a professora completou. Isabela, pode sentar. Ali, ao lado da chimena. Senti o estômago dar um pequeno nó. Ela caminhou até mim e colocou a mochila no chão. Oi, disse baixinho, ainda sorrindo. Oi, respondi, sem saber o que mais dizer. Durante as primeiras aulas quase não conversamos, mas percebi que ela desenhava no canto da folha. Linhas rápidas, traços que pareciam ganhar vida. Olhei de relance e vi o contorno de um cachorro. Quase ri. No meio do silêncio da sala, uma brisa entrou pela janela e bagunçou um pouco meu cabelo. Isabela olhou para mim e sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas sincero, daqueles que dizem, talvez possamos ser amigas. Enquanto a professora falava sobre biomas e ecossistemas, percebi que ela estava desenhando uma raposa agora. E eu, que sempre achei bonito quem consegue colocar sentimentos no papel, me vi curiosa, querendo ver mais. No intervalo entre as matérias, ela virou o caderno para mim. Gosta de animais? Perguntou, como se já soubesse a resposta. Sorri. Amo. Quero ser veterinária um dia. Os olhos dela brilharam. Sério? Eu adoro desenhar bichos. É o meu jeito de ficar perto deles. Foi assim, simples e inesperado. Entre folhas de caderno e linhas de lápis, nasceu a primeira conversa do que talvez fosse o começo de algo bonito. A campainha do intervalo tocou, e Camila imediatamente se levantou, arrastando Renata junto. Vamos, meninas, antes que acabe o bolo da cantina. Isabela olhou para mim, sem saber se deveria ir também. Quer vir com a gente? Perguntei. Ela hesitou por um instante, depois assentiu. Enquanto descíamos as escadas, senti algo diferente dentro de mim. Não era euforia, nem nostalgia. Era como um sopro novo de leveza. E pela primeira vez desde que Valeria partiu, o lugar vazio ao meu lado já não parecia tão solitário. No pátio, o sol brincava de esconder entre as nuvens, e o vento carregava o cheiro doce das flores que cresciam perto da biblioteca. Camila falava sem parar sobre uma nova coreografia que estava aprendendo. E Renata apenas ria, comendo devagar seu sanduíche. Isabela observava tudo em silêncio, como quem tenta entender o ritmo de um novo mundo. Você vai gostar daqui, falei, tentando quebrar o gelo. O San Andrés parece grande no começo, mas a gente se acostuma rápido. Espero que sim, ela respondeu. Já mudei de escola 3 vezes, e sempre dá aquele frio na barriga. Olhei para ela e sorri. Eu sei como é. E ela me olhou de volta, como se tivesse entendido mais do que eu disse. Enquanto o sinal do fim do intervalo ecoava, senti o coração calmo. Era só o começo do dia, mas parecia que algo em mim estava recomeçando também. Talvez o universo realmente saiba o que faz quando muda pequenas coisas. Uma nova colega, um novo sorriso, uma nova história prestes a começar. A tarde começou com aquele típico burburinho do colégio logo depois do recreio. Cadeiras arrastando, risadas apressadas e o som das mochilas caindo no chão. Voltar para a sala sempre parecia um retorno ao mundo real, depois dos minutos de liberdade do pátio. Sentei novamente no meu lugar, e Isabela se acomodou ao meu lado. Percebi que ela mantinha o caderno sempre perto,
como se fosse uma parte de si mesma. Tinha o cuidado de ajeitar o lápis, o estojo e até o marcador azul claro que usava para destacar os títulos. Eu, que geralmente sou desorganizada, fiquei observando em silêncio, admirada com a calma dela. A professora Marta entrou com uma pilha de folhas nas mãos. Turma, vamos revisar o conteúdo de biologia. Façam duplas para responder as perguntas. Camila e Renata se entreolharam imediatamente. Parceria formada há anos. Fiquei ali, sem saber o que fazer, até que Isabela me olhou e perguntou: Quer fazer comigo? Claro, respondi sorrindo. Já somos vizinhas de carteira mesmo. Começamos a resolver as questões e percebi que ela realmente gostava de aprender. Explicava com calma, desenhava esquemas e usava palavras simples para tornar tudo fácil. Você entende rápido, comentei. Ela deu de ombros. Meu pai sempre me ensinou que aprender é um jeito de cuidar do mundo. A frase ficou ecoando dentro de mim. Talvez por isso eu queira ser veterinária, para cuidar do mundo do jeito que sei. No meio da aula, Camila virou para trás e cochichou. Então é oficial, Chime. Já tem nova dupla. Revirei os olhos rindo. Cala a boca, Camila. Isabela riu também, e naquele instante, algo se quebrou. O gelo, o medo, a timidez. Tudo se misturou num riso compartilhado. Quando a aula terminou, guardamos os materiais devagar. Isabela me mostrou um desenho que fez enquanto esperávamos o sinal. Um grupo de passarinhos empoleirados num fio, cada um olhando para um lado. São vocês, disse ela. As suas amigas e você. Qual sou eu? Perguntei curiosa. Ela apontou o passarinho do meio. A que observa o céu, mas não esquece de olhar para os lados. Fiquei alguns segundos sem saber o que responder. Nunca alguém tinha me desenhado antes. Muito menos me entendido assim, sem precisar de explicação. Depois das aulas, o sol começava a escorregar por trás das colinas. O pátio estava cheio de estudantes indo embora, mochilas pesadas e risadas ecoando pelos corredores. Camila veio saltitando, ainda com energia de sobra. Ei, meninas, vamos no El Mirador? Tenho vontade de comer churros com chocolate quente. Renata sorriu tímida. Só se for para dividir, porque o dinheiro tá contado. Eu pago, disse Camila piscando. Prometo que não é suborno de amizade. Isabela olhou para mim um pouco hesitante. Elas sempre vão para esse café? Sempre, respondi. É o nosso lugar. Nosso lugar. A frase saiu antes que eu pensasse. Por um segundo, me perguntei se Valeria ainda lembrava das tardes em que ficávamos ali, rindo e fazendo planos. Mas logo respirei fundo. Talvez ela estivesse em outro nosso lugar, construindo novas memórias também. Caminhamos juntas até o El Mirador. O vento da tarde trazia o cheiro das flores e o som distante de carros passando na avenida principal. O café, como sempre, estava aconchegante. Pequenas luzes penduradas no teto, mesinhas de madeira e o cheiro irresistível de canela e chocolate. Nos sentamos perto da janela, e Chico não estava lá. Ele às vezes ficava com mamãe no caminho de volta. Camila pediu primeiro. 3 chocolates quentes e uma porção de churros, por favor. A garçonete sorriu, acostumada com nossa presença semanal. Isabela observava o lugar com encanto. É bonito aqui. Parece uma cena de filme. A gente diz que é o nosso quartel-general, explicou Renata, mexendo o chocolate. Aqui a gente resolve o mundo, ou pelo menos tenta. Camila riu. E também fala mal dos professores e das ex de Diego. Camila! Exclamei, rindo e quase cuspindo o chocolate. Isabela riu também, meio sem graça, mas logo entrou na brincadeira. Quem é Diego? Perguntou com um tom leve, apenas curioso. Um amigo. Respondi rápido demais. Camila deu um olhar maroto. Amigo? Renata tentou mudar de assunto, como sempre. Chime, você viu as datas das provas? A conversa seguiu entre risadas e confissões. Isabela contou que nasceu em Puebla e que sua família se mudou recentemente por causa do trabalho do pai. Senti falta dos meus amigos.
ela disse, olhando a xícara. Mas acho que talvez eu esteja no lugar certo agora. Olhei para ela e senti um calor no peito. Aquelas palavras simples tocaram algo que eu mesma tentava entender há dias. O tempo passou rápido. Quando percebemos, o sol já se escondia atrás das colinas. O café tinha ficado mais silencioso, com uma música suave tocando ao fundo. Isabela abriu o caderno e começou a desenhar. Posso? Perguntou. Claro. Ela começou a traçar linhas rápidas. A mesa, as xícaras, os churros. Em poucos minutos, nós quatro. A cena ganhou vida no papel. Uau! Disse Renata encantada. Você desenha com o coração. Isabela sorriu, sem levantar o olhar. Acho que é o único jeito que sei desenhar. Camila tirou uma foto e já começou a planejar um post. Nova integrante do quarteto San Andrés. Que tal? Camila, murmurei rindo. Mas por dentro, algo se ajeitou em mim. Como se aquele grupo, que tinha ficado um pouco vazio, tivesse voltado a se equilibrar. A volta para casa foi tranquila. O céu estava tingido de tons alaranjados e rosados, e o vento frio fazia o moletom parecer um abraço. Isabela morava a algumas ruas de mim, então fomos caminhando juntas. Falamos sobre filmes, músicas e nossos cachorros. Ela me contou que tinha uma gata chamada Luna, e eu ri dizendo que o nome combinava com o jeito dela, calma e curiosa ao mesmo tempo. Quando chegamos perto da minha rua, paramos um instante. Obrigada por me deixar andar com você, disse ela, ajeitando o cabelo. Não precisa agradecer, respondi. Acho que foi o universo que planejou isso. Ela riu. Então espero que o universo continue fazendo bons planos. Nos despedimos com um aceno. Fiquei olhando enquanto ela se afastava, até virar a esquina. Havia algo reconfortante em saber que uma nova amizade podia começar de maneira tão simples, como um desenho no caderno ou um sorriso tímido no meio da aula. Cheguei em casa e encontrei Chico correndo em círculos, feliz por me ver. Me abaixei para abraçá-lo, e ele lambeu meu rosto com entusiasmo. Ei, garoto! Acho que fiz uma nova amiga hoje. Durante o jantar, contei para a mamãe sobre o dia. Ela ouviu com atenção, enquanto servia sopa quente nas tigelas. Parece que você gostou dessa nova colega. Sim, ela é diferente. Calma, gentil. Mamãe sorriu. Às vezes as pessoas aparecem na nossa vida quando precisamos lembrar que o mundo continua. Acho que é isso mesmo. Respondi, pensativa. Papai olhou por cima do jornal. E ela desenha, é? Sim, muito bem. Então convide para casa um dia. A sala tá precisando de alguém para desenhar algo bonito na parede. Brincou. Rimos juntos. Era raro ver papai relaxado durante a semana. Depois do jantar, fui pro quarto com a sensação de leveza. O som da cidade entrando pela janela se misturava com o latido distante de algum cachorro e o ronronar do ventilador. Sentei na cama e abri meu diário. Peguei a caneta azul, a mesma que Valeria me deu, e comecei a escrever. Hoje, algo mudou. Não foi um grande acontecimento, mas um pequeno gesto. Um sorriso, um olhar, uma conversa tímida. Às vezes é isso que basta para o mundo parecer novo outra vez. Fechei o diário devagar. Na capa, havia um pequeno adesivo de girassol. Toquei nele com o dedo e pensei em como as flores sempre viram para o sol, mesmo depois da chuva. O relógio marcava quase 6 da tarde. A luz dourada entrava pela janela e deixava meu quarto com um tom mágico. O tipo de cor que faz o tempo parecer mais lento. Olhei para o teto, respirei fundo e sussurrei. Obrigada, universo, por mandar alguém no momento certo. Lá fora, o céu começava a mudar de cor, preparando-se para a noite. Mas dentro de mim, algo já brilhava. Uma pequena esperança. Um novo começo. Quando o sol se esconde atrás das colinas e as luzes da cidade começam a piscar, sempre sinto que o dia me pede para ser lembrado. É como se o tempo me dissesse: escreve agora, antes que o dia vá embora de vez. Depois do jantar,
Fui pro meu quarto com Chico logo atrás. Ele subiu na cama sem pedir permissão, como sempre, e se enroscou no meu travesseiro. Acendi a luminária da escrivaninha. A luz amarela deixou o quarto com um tom acolhedor, meio nostálgico. O tipo de luz que faz a gente querer conversar com o próprio coração. Peguei meu diário e sentei na cama, com as pernas cruzadas. Na primeira linha, escrevi devagar. Querido diário, hoje o Colégio San Andrés amanheceu diferente. E pela primeira vez em muitos dias, eu sabia exatamente o motivo. Depois do café, papai foi até meu quarto, batendo levemente na porta. Posso entrar? Claro, papá. Ele entrou, segurando uma xícara de chá e aquele olhar calmo que sempre carrega. Você parece feliz hoje. Aconteceu algo bom? Sorri, sem saber como colocar em palavras. Conheci uma menina nova na escola. Nova? Sim, a Isabela. Ela se mudou pra cá há pouco tempo. Papai assentiu, encostando-se na porta. Sabe, quando eu era da sua idade, também mudei de cidade. É difícil no começo. A gente se sente fora de lugar, como se todo mundo já tivesse histórias e você chegasse atrasado pra festa. Acho que é assim que ela se sente. Então faz o que gostaria que tivessem feito com você. Fica perto. Às vezes, basta um amigo para um lugar novo deixar de ser assustador. Fiquei em silêncio por alguns segundos, pensando em como as palavras dele faziam sentido. Você acha que pessoas novas aparecem por acaso? Perguntei. Ele sorriu. Acho que o acaso é só o nome que damos para aquilo que ainda não entendemos. Mais tarde, entrei no banho. A água quente escorria pelos ombros e as lembranças do dia passavam como cenas de um filme. A expressão curiosa de Isabela na sala, o desenho dos passarinhos, o jeito como ela observava o mundo, tudo parecia diferente do que eu esperava. Pensei em Valéria. Quando ela chegou à escola pela primeira vez, também trazia aquele ar de novidade que muda o ar de uma sala inteira. Na época, eu estava perdida, tentando entender quem eu era. Foi Valeria quem me ensinou a acreditar mais em mim. Fechei os olhos, deixando a água cair no rosto. Talvez Isabela não tenha vindo para substituir ninguém. Talvez ela tenha vindo para me lembrar que a vida continua girando, mesmo quando a gente sente falta de quem já se foi. Depois do banho, coloquei meu moletom favorito, aquele azul com uma estampa de constelações, e sentei perto da janela. O céu da cidade do México estava limpo, cheio de estrelas, e a lua iluminava as montanhas ao longe. Liguei a pequena caixinha de som e coloquei uma música tranquila. O som de violão encheu o quarto, e Chico levantou as orelhas, curioso. Abri novamente o diário. Isabela é diferente. Ela fala pouco, mas o silêncio dela é leve. É o tipo de pessoa que te faz querer ouvir mais e falar menos. Hoje ela desenhou passarinhos e disse que eu sou a que observa o céu. Acho que nunca ninguém me descreveu tão bem. Parei por um momento, observando as palavras escritas. É estranho como, às vezes, basta um dia para mudar o que a gente sente por dentro. Meu celular vibrou na mesa. Era uma mensagem de Camila no grupo As Sanandrinas, nome que ela mesma inventou há 2 anos. Camila. Meninas, tô vendo as fotos de hoje. A Isabela ficou ótima no desenho. Acho que ela vai se enturmar fácil. Renata. Ela é fofa e desenha melhor que eu. Isso me irrita um pouco. Ela tem um talento especial. Parece ver o mundo em detalhes. Camila. E você, Chime? Parece mais leve. Gostei de ver. Renata. Fazia tempo que você não sorria assim. Fiquei olhando aquelas mensagens com o coração apertado e feliz ao mesmo tempo. Talvez elas estivessem certas. Fazia tempo que eu não me sentia assim, leve. Mais tarde, ouvi mamãe me chamar da sala. Ximena, vem um minutinho. Desci as escadas e ela estava sentada no sofá, com um álbum de fotos aberto no colo. Estava arrumando o armário e achei isso. Disse, mostrando uma foto minha e de Valéria no primeiro dia de aula, há 2 anos. Eu ri, meio sem jeito. Olha nossos penteados.
Horríveis. Mamãe sorriu. Vocês estavam felizes, e isso é o que importa. Fiquei alguns segundos olhando aquela imagem. Valeria segurava minha mão, e as duas sorríamos de um jeito inocente, como se o futuro fosse uma estrada sem curvas. Você sente falta dela, né? Perguntou mamãe. Sinto, respondi. Mas hoje percebi que saudade não precisa doer tanto. Isso é crescer, filha. É quando o coração aprende a guardar sem se perder. Ela me abraçou, e naquele silêncio, senti uma paz que há tempos não sentia. Quando voltei para o quarto, o relógio já marcava quase 10 da noite. A cidade parecia mais calma, e o som distante dos carros se misturava com o cantar dos grilos. Deitei na cama e olhei para o teto, pensando em tudo o que aconteceu. Pensei em como o universo tem um jeito curioso de arrumar as coisas. Coloca as pessoas certas no nosso caminho, justo quando achamos que estamos sozinhos. Fechei os olhos por um instante e me imaginei desenhada no caderno de Isabela, como uma personagem num mundo de traços e cores suaves. Talvez fosse assim que ela via as pessoas, cada uma com um tom, um contorno, uma história. Peguei o diário mais uma vez e escrevi. Hoje entendi que abrir o coração não é trair quem já se foi. É honrar o que vivemos, deixando espaço para novas histórias entrarem. A amizade não é uma substituição, é uma continuação do amor em outras formas. Fechei o caderno e deixei a caneta sobre ele. Chico se levantou e deitou sobre minhas pernas, emitindo aquele suspiro longo que os cachorros fazem quando estão em paz. Acariciei seu pelo macio e sussurrei. Amanhã quero mostrar a Isabela o Parque dos Girassóis. Aposto que ela vai adorar. Do lado de fora, o vento soprou de leve, balançando as cortinas. Pensei nas palavras de mamãe, nas risadas de Camila, no olhar de Isabela, e em como, no fundo, tudo parecia se encaixar. Fechei os olhos, sentindo a serenidade preencher o peito. O mundo pode ser grande e cheio de desencontros, mas às vezes basta uma nova amizade para a gente lembrar que não está sozinho. Antes de dormir, levantei e olhei pela janela. A lua ainda estava alta, redonda e brilhante. E naquele instante, senti algo diferente, como se ela me dissesse silenciosamente que a vida sempre dá um jeito de recomeçar. Peguei o diário pela última vez naquela noite e escrevi as linhas finais do dia. Talvez o universo saiba mesmo o que faz. Hoje ele colocou Isabela ao meu lado e, sem perceber, ela me ensinou a olhar o mundo de novo. Não para substituir o que se foi, mas para lembrar que o coração tem espaço suficiente para o que chega com leveza. Fechei o caderno com cuidado, como quem encerra um capítulo, e apaguei a luz. O quarto mergulhou num silêncio suave, apenas o som da respiração de Chico ao meu lado. E antes de adormecer, pensei: se amanhã for tão bonito quanto hoje, prometo continuar escrevendo. Sorri no escuro, e com o coração tranquilo, sussurrei para o universo, para quem quisesse ouvir. Hoje aprendi que abrir o coração não é esquecer, mas permitir que novas luzes entrem sem apagar as antigas. Que a saudade pode coexistir com a esperança, e que sempre há espaço para o recomeço. Se você sentiu o coração leve junto com Ximena, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa história com alguém que também acredita em novos começos. Nos vemos amanhã.